Olá, sejam bem-vindos a mais um vídeo do Formule C. Esse é um programa onde eu falo sobre Excel, sobre VBA, trazendo dicas e aulas completas para você poder implementar coisas super legais nos seus projetos. Na aula de hoje, a gente vai dar sequência à criação de um sisteminha em VBA que cria relatórios em PDF, em TXT, envia isso por e-mail e ainda traz uma interface de filtros bem bacanas aí para a gente poder trabalhar. Bom, hoje a gente já está na nossa quarta aula dessa sequência, tá? Então, se você perdeu alguma das aulas anteriores, ou se você está chegando nessa sequência agora, eu aconselho que você venha aqui na descrição do vídeo. Lá eu vou deixar o link para as aulas anteriores, bem como o link também para você poder baixar a nossa base de dados e poder acompanhar aqui com a gente linha por linha da nossa programação, tá? Se você está começando agora no VBA, né, se esses são esses primeiros passos no VBA, pode ficar tranquilo, pode ficar tranquila, porque a gente está fazendo tudo bem passo a passo, bem explicadinho, para você não ter dificuldades. Principalmente lá no primeiro vídeo, a gente vem detalhando tudo bonitinho para que você consiga acompanhar sem problemas. E se por acaso você ficar com alguma dúvida e ainda tiver algum problema para executar o projeto, deixa aqui nos comentários ou pode entrar em contato. Meus contatos também estão disponíveis aqui na descrição do vídeo. Tá? Lá na descrição você vai encontrar também o link para o nosso site, onde você tem todas as turmas aí que a gente tem disponíveis para o ano de 2023, dos nossos cursos. Tá? Então a gente trabalha com 19 cursos diferentes atualmente, né? Excel, VBA, gestão da qualidade e metrologia. São várias turmas, mais de 90 turmas foram criadas para esse ano. Então tem muita possibilidade para quem quer estudar de manhã, de tarde, o dia todo, à noite, em sábado, enfim, não tem desculpa. Tem curso para todo tipo de necessidade lá. Então o acesso vale a pena. Bom, então bora para o Excel para a gente poder dar sequência com esse projeto e hoje a gente vai fazer a estrutura para os nossos filtros funcionarem. Bom, galera, então esse aqui é o nosso sisteminha. A gente fez aqui, então, uma homepage que vem de um multipágina, né, que é um dos controles que a gente tem nesse user form. A gente tem um botãozinho aqui para acesso do nosso sistema, que já está ficando com uma carinha legal, apesar de ser um sisteminha simples, tá? A minha proposta aqui não é fazer um sistema complexo, cheio de botões ou coisa do tipo, mas sim trazer um pouquinho de cada recurso diferente que eu acredito que pode ser interessante para você montar um sisteminha bem profissional. É lógico que aí você consegue ir desenvolvendo, alterando algumas configurações, né, customizando aí o projeto para sua necessidade real. Bom, o que a gente tem aqui? A gente tem uma list box que a gente mexeu nela na última aula, né? Então a gente incluiu a questão da exclusão de itens aqui na nossa list box. A gente tem aqui o botão de exportar para PDF, que a gente ainda não está utilizando, o exportar para TXT e o enviar por e-mail, né? Que a gente vai usar para fazer aí o trabalho mais funcional, digamos assim, do nosso projetinho. E aqui na parte de baixo a gente vai trabalhar hoje, né? Então a gente vai começar a configurar a estrutura para os filtros, tá? Então nesse vídeo a gente vai fazer toda a parte de mecânica, das caixas de texto que a gente vai utilizar e da segunda list box aí que vai fazer parte da nossa filtragem de dados, tá bom? Bom, então, para que isso funcione bonitinho, o que a gente vai fazer? Eu vou fechar aqui o formulário, vou voltar aqui para o VBA, e aqui eu vou fazer o seguinte, olha, dentro dessa nossa frame, né? Então esse daqui é um frame, um quadro que a gente fez lá na primeira aula. Dentro desse quadro eu vou colocar um segundo quadro, tá? Então para fazer isso, eu vou vir aqui em caixa de ferramentas, vai aparecer uma janelinha parecida com essa aí para vocês, talvez um pouquinho mais fechadinha, que eu gosto dela aqui na horizontal. Vocês vão vir nesse quadro aqui, olha, isso aqui é um frame, ok? Então ele vai dar esse XY aqui dentro de um retângulo, vou clicar nele e vou clicar aqui dentro do meu outro quadro, tá bom? Aqui dentro do menu. E vai aparecer um frame 1 ali para vocês. O que eu vou fazer aqui? Olha, eu vou dimensionar ele de forma que ele caiba da forma mais proporcional possível ali. Até vou alinhar aqui com os meus botões, acho que vai ficar legal. Subir ele aqui um pouquinho mais e vou dar um espaço aqui para baixo. Pronto. Então, esse frame aqui vai servir para a gente fazer o filtro do nosso sistema, tudo bem? Então, eu também vou dar um nome para ele, tá? Então, eu apertei aqui o botão F4 no meu teclado com o frame selecionado e aí ele já vai mostrar aqui as propriedades do meu frame. Como vocês já sabem,
Eu gosto de trabalhar aqui no categorizado, não tem diferença, né, entre alfabético e categorizado, são as mesmas funções, só a organização dos dados que ficam diferentes, né? Então, eu acho mais fácil trabalhar aqui pelo categorizado. O que eu vou mudar aqui do meu frame? Primeira coisa é o nome, né? Então, como sempre, eu vou tocar aqui o nome do meu controle. Eu vou chamar ele de FM. Para quem não lembra, né? Eu tenho um padrão, isso é um padrão meu de trabalho que eu aconselho aí para os alunos, né? Isso aqui vocês vão encontrar em todas as minhas aulas e também em todos os meus projetos, inclusive de VBA, né? Então, se algum dia você trombar uma planilha minha por aí, você vai encontrar exatamente a mesma estratégia, tá? Então, FM underline se refere a um tipo de frame. Eu gosto sempre de ter esses prefixos antes. Como eu já expliquei algumas vezes, isso deixa o seu projeto mais organizado e facilita a sua vida quando você for fazer uma manutenção do seu projeto. Ou quando o projeto está ficando grande e você começa a esquecer como era mesmo o nome daquele controle que eu tinha lá naquele formulário, tá? Então vai ser FM filtros, tá? Então, para ficar fácil aí da gente saber o que eu tenho ali dentro. Depois disso, galera, eu vou vir aqui, olha, em Caption, né? E eu vou tirar esse frame 1. No outro, eu deixei em branco isso daqui. Neste daqui, eu vou deixar assim, olha, filtros de dados, tá? Então, para ficar ali claro para a pessoa que essa é a região onde a gente vai ter os nossos filtros. Tudo bem? Beleza, galera. Agora, depois disso, dentro desse frame aqui, eu vou colocar mais alguns controles, tá? Então, o primeiro controle que a gente vai fazer ali dentro vão ser text box, tá? Então, são as caixas de texto. O que é uma text box? É uma caixa onde eu posso preencher coisas, tá? Onde eu posso escrever, o seu usuário vai poder escrever, e fica muito legal isso. Então, eu vou vir aqui na caixa de texto, que é esse retangular aqui com AB ali dentro, tá? Vou clicar ali dentro e ele já vai criar a minha primeira text box, tá? E aí, o que eu vou fazer aqui? Olha, essa text box eu vou deixar ela aqui um pouquinho maior e eu vou chamar ela aqui, olha, de TB início, tá? Como eu tenho a facilidade no meu projeto de ter poucos elementos, eu posso aí usar nomes mais assim. Toma cuidado, isso aqui vai servir para a gente fazer o filtro de data, tá bom? Então, para que a gente possa filtrar as datas aí de acordo com a nossa necessidade, tá? Se você tiver outras informações desse tipo, toma cuidado para você não colocar nomes repetidos, porque isso pode gerar problema aí no seu projeto, tá? Na verdade, você não pode usar nomes repetidos, e se você tentar, às vezes pode dar algum probleminha na hora que você tenta salvar e tudo mais, e dar uma dor de cabeça para você. Então, em alguns detalhes, se você tiver, por exemplo, mais guias, um projeto maior, onde tem várias vezes coisas que você chamaria de TB início, é legal, às vezes, você vincular com aquilo que você está trabalhando. Por exemplo, se eu tivesse uma guia falando de relatórios para esse trabalho aqui que a gente está fazendo nesse projeto, e uma outra guia falando, sei lá, de resultado financeiro, por exemplo, né? Eu chamaria aqui de TB Relatórios Início, mesmo que fique um nome grande, não tem tanto problema, e lá na outra TBs financeiro e TB financeiro início, por exemplo, para ficar fácil para você lembrar e evitar aí de você colocar nomes repetidos, tá bom? Beleza, vou pegar essa caixinha aqui, vou dar um Ctrl C e vou dar um Ctrl V, porque eu preciso de uma segunda caixinha, tá? E essa segunda caixinha eu vou colocar o nome que vai ser TB fim, tá? Então, porque vai ser início do período e final do período ali que a pessoa quer fazer o filtro, tá bom? E além disso, eu vou colocar uma nova list box, tá? Então eu vou ter uma nova list box aqui dentro. Então, até para a gente poder rever a configuração, eu nem vou copiar outra lista, eu vou pegar uma lista nova aqui. Então eu vou vir aqui em caixa de listagem e vou clicar lá dentro. Ele vai criar um retângulo para mim. E aí aqui eu vou aumentar aqui um pouquinho a minha caixa, né? Deixando um espaço aqui embaixo. Por quê? Aqui eu vou copiar esse botão que eu tenho aqui embaixo, olha, e vou colar ele aqui dentro. Só vou deixar ele menorzinho, porque eu vou precisar também de dois botões aqui dentro, tá? Então, 1 e 2. E aí eu vou chamar esses botões aqui. Esse daqui vai ser o BT
filtrar e o outro vai ser o BT limpar. Tá? Então, um para filtrar e o outro para limpar os filtros. E essa lista aqui vai ser a LT Collab, porque aqui vão estar os colaboradores, tudo bem? Então, eu estou dando duas opções aqui de filtro para a pessoa. Filtrar por data, os meus dados, e filtrar por colaborador. Vocês vão ver que nessa estratégia que eu estou utilizando aqui, por que eu estou fazendo com text box e estou fazendo com lista, galera? Porque normalmente a gente quer fazer filtros, a gente usa vários tipos de controle, né? Então você pode fazer filtro com text box, você pode fazer filtro com list box, como é o caso que a gente está usando aqui. Posso fazer filtro com caixa de combinação, posso fazer filtro com caixa de checagem, posso fazer filtro com caixa de opções, né? Então, dependendo do tipo de filtro que você quer aplicar, faz mais sentido um controle ou outro, tá? Aqui eu estou aplicando dois diferentes para você ver que o que eu preciso de verdade é o valor que a pessoa está selecionando, independente do controle que você está utilizando, tá bom? Então, essa estratégia que a gente vai usar aqui funciona para esses controles aqui que a gente tem, mas também funcionaria para outros tipos de controle. Qual que seria a adaptação que você iria precisar fazer? Justamente essa coleta do valor selecionado, que é aquilo que vai ser efetivamente apresentado ali dentro da sua base de dados. Tudo bem? Beleza, galera. Então, agora a gente já configurou aqui, já colocou nossos controles. Vamos ver como é que o nosso projeto fica. Então, eu vou rodar aqui o projeto. Vou abrir o sistema e aí vai aparecer aqui cinza, né? Que não combina muito aí com a nossa proposta, né? Então, mas a gente vai configurar isso daqui para ficar mais agradável, tá? Mas já tenho ali a minha caixa de texto, né? As duas caixas de texto, a minha caixa de listagem e os dois botões, tá? Então, se eu selecionar aqui a primeira caixa de texto, deixa eu até sair e voltar aqui. Meu computador hoje está um pouquinho lento. Peço desculpas aí para vocês. Mas é só por uma questão de alguma atualização que ele resolveu fazer, tá bom? Beleza. Então, eu já tenho aqui as minhas caixinhas, já consigo ali fazer a escrita das caixinhas e tal. Só que olha que estranho, né? O texto está ficando muito grande, então eu vou corrigir aqui esses textos, tá? Então, a primeira coisa que eu vou fazer vai ser corrigir o tamanho aí da fonte. Então, eu vou selecionar um caso legal. Você pode selecionar as duas caixas de texto e a list box, tudo de uma vez, tá? Então, eu peguei aqui os três controles. Por quê? Quando você faz isso, aqui na caixa de propriedades, ele vai mostrar apenas as propriedades que são comuns, tanto entre as caixas de texto quanto o list box. E é isso que eu quero fazer. Eu quero mudar aqui a fonte, olha, propriedade fonte. E todos esses controles têm fonte, então eu posso mudar de todos de uma vez só. Eu deixei assim justamente para poder mostrar isso, tá? Então, eu vou clicar aqui nos três pontinhos, ele vai pensar aqui um pouquinho, isso é normal, primeira vez que você abre aqui a questão de fonte, ele pensa um pouquinho mesmo, e eu vou mudar aqui para tamanho 10, tá? Que vai ficar mais agradável aqui para a gente no projeto. Vou dar OK e vou testar lá de novo. Percebe que eu vou sempre testando tudo que eu vou fazendo, tá? É mais fácil, você economiza tempo assim, tá? Então, agora ele já cabe o cursor certinho e o texto fica mais agradável ali para mim, tudo bem? Um outro detalhe que é legal é o seguinte, galera, para facilitar aí a vida de vocês e do usuário dessa planilha. Eu estou aqui filtrando, né? Então a pessoa vai lá, vai colocar a data de início, né? Colocou. Vai colocar a data de fim, beleza. Deu outro tab, ele veio aqui para a lista, deu outro tab, onde que ele está indo? Está indo para o botão errado, tá vendo? Então a ordem aqui dos botões está errada. Ele está selecionando primeiro o botão que seria de limpeza, para depois o botão de executar o filtro. E eu quero inverter isso. Como que eu faço? Né? Para deixar o tab em ordem, tá? Isso é um fato importante, uma questão importante. Eu já vi muito projeto, inclusive gente vendendo alguns projetos, né? E sim, dá para fazer uma graninha você vendendo esses projetos de Excel e de VBA, tá? Tem alunos, inclusive, que vivem disso, mas que fazem o projeto e não dão atenção a esses detalhes. Isso tira um pouco o profissionalismo, digamos assim, do seu projeto. Ele vai funcionar, mas deixa mais difícil aí para o usuário. Então é legal você deixar essas coisas certinhas, tá? Então, como que eu faço para mudar isso? Eu vou selecionar aqui a primeira caixa de texto, que seria ali logicamente a primeira informação que a pessoa vai selecionar, que é o meu filtro de dados aqui, o TB início. E aí eu vou vir aqui, olha,
em comportamento, em diversos, desculpa, tá? Em diversos, eu vou ter aqui o Tab Index. E eu vou, o primeiro que eu quero que seja selecionado, eu vou deixar como 0 mesmo, então já tá certo. E aí eu vou começar a contar na sequência, tá? Então aqui a próxima caixinha, que seria o fim, tem que estar 1, a list box tem que estar 2, e aí o botãozinho de aplicar o filtro tinha que estar 3, mas ele está 4, então eu vou tocar aqui para 3, e aí consequentemente o outro botãozinho já vai virar 4, tá? Então é só colocar os controles ali em ordem, e aí ele já vai ficar certinho para a gente, tá? Então se eu rodar aqui agora, cliquei ali no início, preenchi, dei o tab ali, ele mudou aqui para o fim, deu tab, ele veio para list box, ainda não está aparecendo porque não tem nada ali dentro. Dei o tab, ele veio aqui pro botão de aplicar o filtro, tab novamente veio para o de sair, perfeito, né? Ótimo. O que eu vou fazer agora, galera? Esses botões não estão combinando muito com as funções dele. Só que eu já deixei, como eu falei lá no primeiro vídeo, alguns ícones, né, alguns símbolos já meio prontos para a gente poder usar, tá? Então, no seu caso, você pode pegar a imagem de internet, pode fazer os ícones usando lá o próprio ícone do Excel mesmo, como eu fiz aqui, muita gente acaba fazendo, tá? Então não se preocupe. O único detalhe é que tem que estar salvo em JPEG, tá bom? Então o que eu vou fazer? Eu vou vir aqui, olha, em imagem do primeiro botão, que é o botão de executar o filtro. Onde está aqui bitmap, eu vou clicar aqui nos 3 pontinhos. Vai aparecer aqui para mim a guia onde eu usei pela última vez, né? Então, que inclusive aqui é um sistema da minha empresa que eu estou atualizando, inclusive. Né? Eu vou vir aqui na pastinha desse projeto. Vai ficar assim vazio mesmo. Você vai vir aqui, olha, todas as figuras. Vai trocar para todos os arquivos e vai aparecer aqui o que você tem salvo, tá bom? Para a execução do filtro, eu vou usar esse BT próximo aqui, né? Que originalmente eu tinha feito ele para outra coisa, mas aqui eu vou usar ele mesmo, tá bom? Então vai aparecer essas setinhas aqui. Vou colocar lá em abrir e ele já trocou lá para mim. Agora eu vou no outro botão e vou fazer a mesma coisa. Então selecionei o botão, Picture, 3 pontinhos, ele já está na pasta certa, né? Porque já salvou agora que eu estava usando. E vou usar essa vassourinha ali, com esse balde ali para limpar os filtros. Beleza, vamos ver como é que ficou. Né? Então, vamos lá, vamos testando. E agora ele já fica bem mais agradável. Tanto o botão de aplicar o filtro, quanto o botão de limpar o filtro. Tá bom? Beleza. O que eu vou fazer agora, galera? Eu vou trocar esse padrão de cores aqui, porque não tá adequado, não tá legal, tá? Então eu vou trocar esse padrão de cores aqui pra gente. Para fazer isso, né, primeiro, esses dois botões aqui, olha, eu vou selecionar os dois e eu vou vir aqui, olha, em Backstyle, tá? Em Backstyle ele está com transparente. Eu vou trocar ele para opaco e vou colocar aqui o Back Color como esse primeiro branco aqui, tá? Para forçar ele a ficar branco, ok? E aí você vai ver que não vai aparecer muita diferença ali, olha, mas ele já vai ficar com fundo branco. Isso vai fazer diferença para a gente agora ali. Porque eu vou trocar o fundo do frame para azul, tá? Então daí vai ficar mais agradável. Bom, feito isso, o que eu vou fazer agora? Eu vou dar 2 cliques aqui nesse botão aqui mesmo, só para acessar nosso módulo, tá? E eu vou lá no User Form Initialize, ok? Então, dentro do User Form Initialize, eu já tenho outras questões, tudo bem? Então, eu tenho aqui o FR Menu, que inclusive tá errado aqui, tá? O correto seria FM Menu. Já vou aproveitar e já vou atualizar. Errado não que não funcione, tanto que ele está funcionando até agora. Só está fora do padrão mesmo, tá? E como é que eu posso fazer, já que eu cometi aí esse erro? Né? Eu vou selecionar ele aqui, tá? Então, FR Menu. Eu vou fazer a alteração aqui no nome dele, tá? Então, eu vou chamar ele de FM Menu e vou sair. Percebe que aqui o texto continua procurando FR Menu, né? Então, ele não entendeu, né, que eu toquei. Então, se eu tentar rodar agora, ele vai dar erro, porque não existe FR Menu. Então, o que eu vou fazer? Ctrl L, vou vir aqui, olha, projeto atual, que é o arquivo inteiro, e substituir. Aí eu vou falar para ele, olha, substituir para mim FR Menu, que era o nome antigo, né? Então FR
menu vou tocar aqui por FM menu, que é o nome novo, tá? Eu vou mandar ele substituir todas. E aí ele identificou que isso aconteceu 2 vezes, né? E aí ele já tocou aqui para FM menu. Perfeito. Então, ótimo, assim já fica certo pra gente. E aí aqui embaixo vou colocar ponto FM filtros ponto backcolor é igual MD cores ponto azul, é o azul que a gente criou lá na primeira aula, tá? Se você não entendeu essa questão do MD cores aqui, vai lá na primeira aula, que lá eu estou explicando o que é isso, como faz e por que eu faço desse jeito, tá bom? Aí, ponto FM filtros, ponto for color, eu vou usar o VB white, que é o padrão branco aí do sistema mesmo, ok? Vou salvar e vou rodar ele assim. Vai vir para cá e aí ele já vai ficar com uma cara bem mais agradável, porque ele fica essa borda aqui branco, que é aquele VB white que a gente colocou no for color, fica com o fundo no mesmo azul e os botõezinhos ficam com o fundo branco ali. Se eu não tivesse colocado o fundo branco do botão, ele ia ficar um fundo azul bem esquisito que não ia combinar nada ali com o verde, tá? Então assim já fica bem mais agradável. Tudo bem? Beleza. Próximo ponto aí, agora que a gente vai trabalhar, é a questão das nossas text box, tá? Então, para a gente poder lidar com essas text box, tem algumas questões de estética que fazem sentido aí para a gente. Então, eu vou fechar aqui parar a execução aqui do meu formulário. Deixa eu vir aqui no cores. O que a gente já deixou aqui, olha, de cores pré-definidas? O verde e o azul que a gente usou até agora e um cinza claro, que eu falei que a gente ia usar mais para frente. E chegou o momento dele, tá? Então agora eu vou começar a usar esse tal de cinza claro aqui. Vocês vão ver, essa é uma estratégia que eu até já fiz em outros vídeos, eu gosto muito dela, é minha favorita, na verdade, com relação à nomenclatura aí de caixas, o que colocar. Eu acho que fica uma pegada bem interessante. O que eu vou fazer aqui, olha? Para essas caixinhas de texto, eu vou definir o que eu chamo de texto padrão, tá? O que é um texto padrão? É o texto que aparece quando a caixa está vazia. Então, eu não estou colocando ali espaço para deixar claro para a pessoa, como se fosse um título da caixinha. Olha, essa é a data de início, essa é a data de final, coisa do tipo. Tá? Então, eu vou colocar isso dentro da própria caixa. Como que eu faço isso, galera? Como que eu posso fazer isso, tá? Eu vou voltar lá na minha página aqui de código. E aqui em cima, olha, isso aqui é para facilitar um pouco a sua vida. Eu vou definir o seguinte, olha, private TP de texto padrão, tá? TP de texto padrão, início as string. O que é string? É um texto, tá bom? E aí, private TP fim as string também. Tá? Então, eu tenho duas variáveis do tipo texto que estão aqui na raiz do módulo, digamos assim, no nível de módulo. O que isso quer dizer? Que ele vale para esse módulo inteiro. Tá? Então, isso aqui são variáveis que vão valer para o módulo inteiro. Por que para o módulo inteiro, Lucas? Vocês vão ver que eu vou usar esse TP início e TP fim várias vezes, em vários locais diferentes. Aí, fazendo desse jeito, eu não preciso me preocupar em ter que ficar definindo a variável o tempo todo, que facilita a minha vida. E por que eu não estou usando ele como público, né? Estou usando ele como private. Private quer dizer que ela é privada desse módulo, tá? Então, se eu definisse isso daqui como público, e eu tivesse, de novo, um projeto maior, com outros formulários, onde eu também fosse colocar um TP início, um TP fim, por exemplo, mas que é outro texto, ele ia gerar conflito, tá? Então, assim, pelo menos eu sei que esse TP início e fim funciona só para esse formulário, que já me ajuda bastante. Tudo bem? Bom, feito isso, eu vou voltar lá no Userform Initialize. Eu posso até voltar por aqui, olha. Eu posso selecionar aqui Userform e ele já vai mostrar aqui para mim Userform Initialize. E o que eu vou fazer aqui, olha? Eu vou fazer TP início vai ser igual, e aqui eu vou colocar entre aspas o texto que eu quero que apareça lá na minha caixinha. Então eu vou colocar aqui, olha, data de ou até filtrar data de início. E aqui, TP
Enfim, aí vocês ficam à vontade para ser mais criativos que eu, tá? Eu sou horrível com criatividade. Então, filtrar data de fim. Perfeito. Então, esses aqui são os dois textos que eu quero. Aí, aqui embaixo, agora eu vou preencher aquelas minhas text box. Então, aqui embaixo, olha, já que eu já tenho ali o if me, né? Meu bloco, eu falei que aqui vinha vir bastante coisa, né? Então, todos os controles quase vai aparecer alguma coisa ali, tá? Então, aqui eu vou colocar o seguinte, olha, ponto tb fim, pode ser, posso começar por ele sem problemas. Aí eu vou colocar o seguinte, ponto value é igual a tp fim. Poxa, Lucas, mas por que você não escreveu o texto aqui? Não seria mais fácil? Teoricamente, sim, porque eu poderia simplesmente pegar esse texto, dentro de aspas, do jeito que está aqui, e colocar aqui embaixo. E ele já iria escrever na caixa. Mas, fazendo desse jeito, se algum dia eu quiser mudar esse texto, porque eu não gostei, por exemplo, o que eu posso fazer? Só mudo aqui, ele vai mudar em todos os lugares que eu estou chamando de TP-Fim. E outra questão também é o seguinte, a gente, como eu disse, vai usar isso daqui em outros pontos do texto. E aí, se porventura você esquecer como que era o texto, né, exatamente, porque se você colocar o D aqui da data minúsculo, ele já vai dar problema em algumas estratégias, ele já não vai identificar como a mesma coisa, por exemplo. Então, fazendo assim, eu garanto que vai estar tudo sempre certo, tá, em todos os momentos que eu uso. E aí depois eu vou fazer o seguinte, olha, ponto tb, né? Fim, ponto for color, que a cor da fonte vai ser igual md cores, ponto cinza, né? O cinza claro ali. E a mesma coisa para outra caixinha. Então, ponto tb início, ponto value vai ser igual tp início, e o ponto tb início, ponto for color vai ser igual a md cores, ponto cinza. Tá? Então, isso daqui vai fazer com que você coloque as informações e que eles fiquem ali em cinza. Vamos ver como é que isso fica. Então, vou salvar e vou rodar. Abrir aqui o formulário e vai aparecer, olha, filtrar data de início, filtrar data de fim. Perfeito. Tá? Então, já ficou bem legal. Agora, o que eu vou fazer? Quando a pessoa clicar nas caixinhas, eu quero que esse texto suma, tá? Então, para a pessoa ficar mais fácil dela poder escrever. Como que eu vou fazer isso? Eu vou vir aqui na caixinha de fim, de início, tá? Dar 2 cliques nela e vai aparecer aqui para mim, olha, private sub tb início no evento change. Não é isso que eu quero. Eu quero outro evento, que é o evento enter, tá? Lembrando, recapitulando, a gente já falou disso em algumas aulas anteriores, mas evento é o gatilho que aciona o código. Change é o padrão, né? O que é o change? É mudança. Então, cada vez que qualquer pessoa mudar o valor daquela caixa, o que é mudar o valor? Digitar. Se eu fosse digitar lá Lucas, quando eu colocasse L, ele ia acionar esse código, porque mudou de vazio para L. Aí quando eu digitasse o U do Lucas, ele ia mudar de L para Lu, então ele ia de novo rodar. Então, a cada digitação ele ia mudar. Cada vez que eu apagasse um texto, ele ia rodar de novo. Então, não é isso que eu quero. Eu quero o evento Enter, que é quando a pessoa clica entrando nessa caixinha, tá? Perfeito. E o que eu vou fazer nesse evento Enter aqui, olha? Eu vou fazer o seguinte. Então, if me.tb início ponto valor é igual. Então, se o valor da caixa tb início for igual ao tp início, percebe que vai ficar mais fácil, que daí fica tudo parecido agora, né? Então, se ele for igual àquele texto padrão que a gente fez, then, e aí aqui eu vou fazer o seguinte, olha, o if me.tb início, eu vou mudar duas coisas dessa caixinha. Ponto valor vai ser igual a empty e ponto for color vai ser igual a md cores ponto azul. Azul. End with e end if. Então, toda vez que ele entrar na caixa, porque é evento enter, e a caixa estiver vazia, né, tiver escrito, né, TP início, que é o texto que simboliza falta de informação, né, o vazio, então ele vai executar isso daqui, tá? Beleza? Vou salvar, vou rodar para a gente ver isso acontecendo. Né? Então, cliquei lá na caixinha, o texto sumiu. Perfeito, ótimo. O que eu vou fazer? Eu vou fazer a mesma coisa agora
para saída, só que é o inverso, né? Então eu vou ver, já estou aqui no TP início, vou vir aqui no evento exit agora, tá vendo? Eu posso ter mais de um código para o mesmo controle, tá? Então é o que eu estou fazendo aqui. Na verdade, esses daqui vai ter alguns controles aí que eu vou usar, tá? Alguns eventos que eu vou utilizar. Então eu vou vir no exit. O exit, não se preocupa, olha, que ele tem esse texto a mais aqui, tá? Isso aqui é uma variável, que é a variável cancel, tá bom? Não se preocupe com ela, que a gente não vai usar, não vai impactar você, é só ignorar ele ali. Tá? Mas ele tem que estar escrito, senão dá problema. Não apaga isso aqui não. Bom, o que eu vou fazer aqui? Olha, quase a mesma coisa que eu fiz no Enter. Vou fazer, olha, if me.tb início.value é igual a empty agora. Então, se eu estou saindo da caixa e a caixa ficou vazia, o que eu vou fazer? Then, with me.tb início.value é igual a tp início. Então, vai voltar aquele texto padrão. E ponto for color vai ficar color mesmo, igual md cores ponto cinza. Então vai voltar para o padrão de vazio dele. End if e end if. Se eu rodar desse jeito, cliquei, sumiu o texto, saiu, o texto voltou, tá vendo? Então fica aparecendo sempre ali para a pessoa, mas sempre que a pessoa entra para digitar, fica vazio para ela poder escrever. E a partir do momento que a pessoa escreveu alguma coisa, percebe que fica azul, que fica bem agradável com o resto do nosso projeto, e aí quando ela sai, o texto fica, né? Não troca para o texto padrão. E se eu, por acaso, limpar e sair de novo, o texto padrão volta. Então fica bem agradável, bem interessante com o projeto de vocês. O que eu vou fazer agora? Vou trocar, vou fazer a mesma coisa que com a caixinha do fim, tá? Então, para fazer isso, eu vou lá na caixinha do fim, vou vir aqui no evento Enter, tá? E eu vou fazer a mesma regra do outro. Eu poderia até copiar, colar só editando, mas eu vou fazer de novo, que é para a gente realmente pegar aqui o jeito de fazer. Tá? Então, if me.tbfim, que agora está falando na outra caixa, ponto value é igual ao texto padrão, que é o tp fim, then, e aqui o if me.tbfim, ponto value, estou na entrada, então eu quero deixar vazio, igual a empty, e ponto for color igual md cores ponto azul, para ficar bem legal lá pra gente. End if e end if. Eu já vou fazer o exit agora, então eu vou trocar aqui para exit, vai aparecer mais um módulozinho, mais uma private subzinha ali, e aqui eu vou fazer o inverso. If me.tb fim.value é igual a empty, then with me.tbfim.value vai voltar agora a ser fim e ponto for color vai voltar a ficar cinza. Então, md cores ponto cinza claro, end if e end if, tudo bem? Então percebe que a mesma estrutura que a gente fez no outro, eu estou fazendo nesse daqui também, tá? Vou salvar meu projeto e vou rodar ele para a gente ver isso acontecendo. Então, cliquei no primeiro, cliquei no segundo, opa, eu escrevi value errado aqui, tá vendo? Olha, esqueci do L lá, por isso que está dando erro. E o erro aqui é interessante, né? Porque ele fala, olha, erro de compilação, né? Então falhou alguma coisa na compilação, o método ou membro de dados não encontrado, porque esse método, que é o value ali, não existe, porque eu escrevi errado. Então, vou dar OK, vou colocar o L aqui e só vou mandar ele rodar. Ele já vai continuar aqui para mim. Aí já vai ficar certinho, tudo bem? Perfeito, então as duas caixinhas estão funcionando. Aí, o que a gente tem que fazer além disso? Essas duas caixinhas aqui são caixinhas de data, né? Então, como são caixinhas de data, tem que fazer um controle aí para esse preenchimento, né? Para que ela só permita a pessoa digitar datas e datas reais, tá? Mas essa parte dessa caixinha eu vou fazer na próxima aula. Por quê? Eu sei que ela confunde um pouco às vezes os alunos, então é mais fácil eu fazer uma aula falando mais especificamente dela, tá? Mas nesse vídeo ainda, o que eu quero fazer? Eu quero preencher essa lista aqui embaixo, tá? O
que vai ter nessa lista aqui embaixo? O nome dos colaboradores. Assim a pessoa vai poder selecionar quais são o período que ela quer ver aqui da data e também o colaborador. Só uma coisa, só a outra ou tudo ao mesmo tempo. Então, vamos fazer esse preenchimento, que esse é mais simples, dá para a gente usar para concluir aí esse nosso vídeo de hoje, tá? Então, para fazer isso, galera, antes de até de vir para cá, eu vou vir aqui no próprio VBA, e eu vou no próprio Excel, tá? Eu vou fazer o seguinte, né? Eu vou vir aqui, olha, na minha coluna I, tá? Então, eu estou aqui na minha coluna I1, tá? Vocês vão entender porque que eu estou deixando esse vão aqui, tá? Na próxima aula. Mas na minha coluna I1, eu vou escrever o seguinte, olha, colaboradores. Então, eu vou colocar aqui, do outro lado, colaboradores. Pronto. Eu vou pegar até aqui a formatação, com o pincelzinho aqui de formatação, vou colar ali, para eu lembrar que isso aqui é um título. Perfeito. Aqui, galera, eu vou colocar os mesmos colaboradores que eu tenho aqui e vou fazer aparecer aqui de uma forma simples, tá? Para a gente ver isso acontecendo, eu vou deixar aqui o Excel e o VBA um do lado do outro. E eu vou criar um módulo novo. Dentro aqui do listas, né? Na verdade, já tem o módulo listas, e já fez na aula passada. Eu já tenho um monte de código aqui, olha, que fez a atualização do nosso LT. LT vendas. Então, aqui depois do end sub, olha, depois do end sub, eu vou criar outra. Então, eu vou chamar de sub, e aqui eu vou fazer o seguinte, o nome dela vai ser ATLT Collab, para ficar fácil de lembrar o que ela faz, tá? E o que eu vou fazer aqui, né? Eu já tenho, né, a WBD, que é uma variável que fala dessa planilha aqui. A gente fez isso, acho que na aula 2 dessa sequência, tá? Então, eu já tenho uma WBD que fala dessa planilha aqui, tá? Mas, primeiro, né, antes de tudo, eu preciso definir dim ltSMSForms.listBox. Eu vou usar essa variável LT para me referir àquela LT Collab. Tá? Eu também vou precisar de um dim LSDouble, tá? Que é um número. Eu vou usar para pegar o número da última linha preenchida. Perfeito. Aí o que eu vou fazer? Vou fazer o seguinte, olha, aqui, nessa minha célula I2, vai aparecer a partir daqui, né, o nome de todos os meus colaboradores, tá? Para que eu possa alimentar naquela lista e eles virem opção. Então, fazendo assim, não vai ficar fixo. As opções vão estar sempre atualizadas de acordo com a sua base de dados. Então, imagina que um colaborador não existe mais. Aí eu puxei uma base de dados nova, o nome do colaborador já vai subir automaticamente. Já você não vai precisar ficar atualizando isso. E se tiver um colaborador novo, basta ele estar na sua base de dados que o sistema já vai puxar lá para a pessoa também. E a gente vai deixar isso também em ordem alfabética para ficar mais fácil da pessoa poder trabalhar, tá? Mas daí, a primeira coisa que eu quero fazer é limpar essa coluna inteira, caso ela não esteja limpa. Então, para fazer isso, eu vou verificar se a célula I2 está vazia. Para isso, eu vou perguntar if wbd, que é essa planilha, ponto range, cifrão I, cifrão 2, que é justamente essa célula, ponto value é igual a empty, ou até melhor, é diferente de empty, then. Então, se ela não estiver vazia, eu vou rodar esse pedaço do código aqui. E aqui o que eu vou fazer? L, que é a minha variável de número, vai ser igual a WBD, que é a minha planilha, ponto range, cifrão, A, cifrão 1, cifrão I, desculpa, cifrão 1, que seria aqui a colaboradores, e eu vou pedir para ele dar um Ctrl para baixo. Como é que eu faço o Ctrl para baixo? Para achar a última linha preenchida, né? Então, ponto end, abro parênteses, xl down, fecho parênteses, ponto raw. Então, o que ele fez aqui? Imagina que vai ter lá, colaborador Lucas, o Pedro, a Maria, a Ana, e assim por diante. Se tiver preenchido dessa forma, então a A2 está diferente de vazio, que vai fazer ele acionar esse pedaço do código aqui. Aí ele vai pegar, selecionar a I1,
vai selecionar aqui a I1 e dar um Ctrl para baixo. O que é o Ctrl para baixo? Send XL down. O que vai acontecer no Ctrl para baixo? Selecionou a Ana, que é o último colaborador que eu cadastrei. Então, o raw vai pegar esse número de linha 5 e salvar nessa variável L. Então, eu vou deixar os nomes ali para vocês verem isso acontecendo. E o que eu vou fazer? wbd.range, cifrão I, cifrão 2, dois pontos, I, cifrão 2, por mania eu quero deixar isso aqui maiúsculo, tá? Cifrão 2, fecho aspas, enter, ponto, dois pontos, né? Cifrão I, cifrão, E comercial L, ponto, clear contents. Isso aqui vai limpar o texto que eu tenho ali dentro, tá? E aí, end if. Então, vamos ver só esse pedacinho aqui rodando, tá? Então, vou rodar aqui até passo a passo, olha. Entrou no código, eu estou usando F8 para rodar passo a passo, tá? Então, definiu as duas variáveis e veio aqui para a pergunta. Então, se for diferente de vazio, o que ele vai fazer? Ele vai entrar nesse código. E é o caso, está escrito Lucas lá. Então, o que ele fez? Olha, L vai ser igual à última linha preenchida. Então, olha, L já virou 5. Porque aparece até na etiquetinha lá pra gente. E tá certo, porque a última linha preenchida é a linha 5. Aí ele vai pegar da linha 2 até a linha 5, por isso que aparece esse comercial L aqui, ele vai limpar. Limpou. Então, agora já não tem mais os colaboradores antigos, é isso que eu queria, tá? Feito isso, né? E se eu rodar e não tiver, por exemplo, rodado, não tiver nada preenchido? Vamos ver o que acontece. Rodei, ele veio aqui, vai fazer a pergunta, então vazio é igual a vazio, pulou direto. Também não deu nenhum problema aí para vocês, tá? Beleza. O que a gente vai fazer depois disso? Agora eu vou copiar todos aqueles valores, todos os nomes que eu tenho aqui de colaboradores, e vou levar para lá. Então, if, né, wbd.range, cifrão B, cifrão 2, ponto valor é igual a empty. Então, se essa célula que estiver vazia, quer dizer o quê? Que não tem base de dados. E se não tem base de dados, não tem por que atualizar os colaboradores, visto que os colaboradores vão ser copiados da base de dados, tá? Então, then exit sub, sai do programa. Tá? Então, se não tiver, sai do programa, beleza? Se não, tá? Então, o que vai ser aqui embaixo, L vai ser igual a wbd.range, então a planilha novamente, cifrão B, cifrão 1, ponto end, olha, a mesma estratégia que a gente usou aqui em cima, ok? Hash.raw. Então, novamente, eu peguei o número da última linha preenchida. Então, no caso, ele selecionou agora vendedor, contou para baixo, pegou até a linha 4.000, tá? Aqui é o Ângelo Maranhão ali. Vai pegar esse 4.000 e vai salvar dentro de L. Depois disso, eu vou mandar ele copiar da linha 2 até a linha 4.000. Então, wbd.range, cifrão B, cifrão 2, dois pontos, cifrão B, cifrão E comercial L, ponto copy. Vou dar um espaço e ele pede aqui para em destination. Onde que eu vou colar? Eu vou colar aqui na I2, tá? Então, w.range, wbd, desculpa, ponto range, cifrão I, cifrão 2, tá? Então, fazendo isso daqui, o que ele vai fazer? Ele vai fazer a cópia de tudo para cá. Vamos rodar até esse pedaço aí para ninguém se perder. Então, rodei aqui, olha, com o F8, ele vai perguntar, tá vazio? Tá. Então, ele vai pular esse pedaço, pulou. Aí ele vai pegar a última linha, preenche, vai perguntar, né, se está vazio. Não está vazio, então ele continua com o código. Aí vai pegar a última linha preenchida, colocou 4.000 ali dentro do L, copiou tudo para cá, olha, vieram todos os nomes para cá. Perfeito. Só que eu não quero, né, não quero que ele deixe os nomes repetidos. Então, eu vou fazer o seguinte, olha, abd.range, cifrão I, cifrão 2, até cifrão, que é até dois pontos, né? I, cifrão, E comercial, L, que é esse range onde ele copiou agora, ponto,
remove duplicates, tá? E aqui columns eu vou colocar né? E header eu vou colocar sim, ok? Perfeito. Eu posso até pegar aqui da linha 1, daí, tá? Então da I1 até IL. Então isso daqui vai fazer com que ele copie, né, tudo bonitinho e remova as duplicadas, né? Então vamos ver isso aqui acontecendo. Então ele vai limpar, porque agora estava preenchido, vai copiar novamente e vai tirar as duplicadas. Então agora sobrou só os nomes ali das pessoas. Só que, por último, eu quero também que elas estejam em ordem alfabética, para ficar mais fácil de trabalhar, né? Então, L, novamente, vai ser igual a wbd.range, cifrão e cifrão 1.end, percebe de novo a mesma estratégia, ponto .raw. Então, novamente, ele vai selecionar essa célula, a I1 aqui em cima, aí um aqui em cima, dá o Ctrl para baixo e vai pegar aqui que a Clara é a última colaboradora e ela está na linha 11. E aí, como é que eu coloco em ordem alfabética? Eu faço assim, olha, wbd.range, cifrão I, cifrão 1, 2 pontos, cifrão I, cifrão E comercial L, ponto sort, espaço, key, 1, 2 pontos, igual, wbd.range, aspas, cifrão I, cifrão 1, fecho aspas, fecho parênteses, vírgula, order 1, 2 pontos, igual, xl ascending, vírgula, header, 2 pontos, igual, xl yes. O que a gente fez aqui? Deixa eu até aumentar aqui para ficar mais fácil de ler e explicar para quem nunca usou esse controle, esse comando, né? Então, olha, dentro desse range que vai de I1 até a I11, né? Então, L agora vai ter o valor 11, eu vou organizar, classificar, sorte é classificar, colocar em ordem. Quem que eu vou classificar? É com base no I1, então com base no título ali do I1 mesmo. Então, com base no próprio nome do colaborador. É isso que eu estou falando aqui, olha. E que ordem que eu quero? Ascendente. O que é ascendente? Do maior para o maior, do do menor para o maior, me confundi aqui. Do menor para o maior ou em ordem alfabética, que é justamente o que eu quero. E header é cabeçalho. Então, sim, né? XLS, sim, eu tenho cabeçalho na minha base de dados, tá? Isso que a gente está falando aqui. Aí, o que vai acontecer? Se eu rodar assim, então ele vai fazer a limpeza, vai fazer a cópia, vai tirar as duplicadas, que foi o que a gente já tinha feito, salvou ali o número 11 agora no L e colocou em ordem alfabética. Então, Ana Cristina, Ângelo Maranhão, Arthur Nogueira e assim por diante. E aí fica bacana pra gente. Ótimo. O que falta fazer agora? Colocar esses dados dentro da list box, né? Porque ainda não está aparecendo lá na list box. Para isso, eu tenho que setar esse LT. Então, aqui, eu gosto de fazer a setagem sempre depois dos DINs, tá? Então, eu vou colocar aqui, olha, set LT igual a FR Sistema. Quem é FR Sistema? Para quem não lembra, é o nome do meu formulário, tá? Onde está todos os controles. Ponto, controls, abro parênteses, abro aspas, LT Colab, que é o nome lá da minha lista, tá? Fechei aspas, fechei parênteses. E o que eu vou fazer aqui? Eu vou definir, né? Eu vou falar para ele, olha, que esse range aqui é justamente ali o range que deve aparecer na lista. Então eu vou fazer o seguinte, olha, with LT, que eu acabei de definir ali em cima. Aí eu vou fazer o seguinte, ponto raw source é igual, e eu tenho que falar o que é o nome da planilha e o endereço que ela está, que esses dados estão. Como que eu faço isso? Do jeito mais seguro. Aspas, apóstrofe, aspas, espaço. E comercial, a gente viu isso daqui quando a gente fez a outra lista, tá? Então, qualquer coisa também, lá no vídeo anterior, se eu não me engano, no vídeo 2, se eu não me engano, a gente está falando sobre essa lista, eu explico certinho por que tem esse apóstrofe e tudo mais, tá?
Aí aqui vai vir wbd.name, espaço, e comercial, aspas, apóstrofe, ponto de exclamação, né? E aí eu vou colocar cifrão I, cifrão 2, dois pontos, cifrão I, cifrão, aspas, e comercial L. Tá? Então isso daqui vai colocar esses dados dentro da sua list box. E agora, o que eu vou fazer? Eu também quero trocar ponto for color igual md cores ponto azul. E aí também eu quero mudar uma outra questão. Ponto checkbox. Até melhor, eu vou fazer o check por lá. End with. Pronto. Então isso daqui vai fazer essa atualização para a gente, tá? Só que eu preciso chamar essa minha sub aqui. Então o que eu vou fazer? Posso até abrir aqui agora que já entendemos o que está acontecendo lá no Excel. Vou vir aqui no FR Sistema, vou lá no meu formulário, no Event Initialize do meu formulário, e do mesmo jeito que eu tenho aqui, olha, o MD Listas ATLT Vendas, eu vou ter aqui call agora, MD listas.atlt collab. Então isso aqui vai fazer ele atualizar. Vou salvar e vamos ver como é que ele ficou. Ainda vai ter mais uns detalhezinhos ali para a gente mexer. Rodei. Olha os nomes dos colaboradores aqui, ó. Aí fica bacana, né? Porque aí eu consigo fazer com que ele mostre para mim todos os nomes de colaboradores ali que eu tenho na minha base de dados. Então facilita a vida, ok? Outra coisa, isso aqui é uma list box que eu vou usar para fazer seleção de dados, tá? Então eu vou colocar uma caixinha de checagem aqui do lado. Como que eu posso fazer isso? Aqui no próprio formulário, até mais fácil, tem uma propriedade, né? Que é o seguinte, olha, dentro de... cadê? Aqui, olha, dentro de dados você tem list style, e ele está aqui como FM list style plan. Eu vou colocar aqui, olha, list style option, tá? Só mudei isso. E aí eu vou rodar aqui de novo. E aí você vai ver que ele muda de figura, tá? Então, agora aparecem essas bolinhas aqui, tá vendo? Que dá uma cara mais interessante, né, para o nosso preenchimento. Então, o que a gente vai fazer aqui agora? A pessoa vai preencher aqui os períodos que ela quer, selecionar o colaborador, clicar aqui para aplicar o filtro e vai filtrar a nossa base de dados, que vai ficar bem legal para a gente. Tudo bem? Bom, galera, mas isso fica aí como conteúdo para a nossa próxima aula, porque senão esse vídeo vai ficar gigante, tá? Então, se você gostou da nossa aula de hoje, se você está gostando do nosso conteúdo, dessa série, das outras séries que a gente tem aqui no canal, então curte, se inscreve para você ficar por dentro. Isso ajuda a gente a crescer, trazer cada vez mais conteúdo para vocês. E fala sobre o nosso canal com as pessoas que você sabe que gostam de Excel, que gostam de VBA, que estudam contigo, trabalham contigo ali, né? Porque isso faz com que a gente consiga levar conteúdo cada vez para mais pessoas, tá bom? Muito obrigado, até a nossa próxima aula.